Olá, meus amigos e minhas amigas, tá começando mais um episódio do podcast, esse primeiro que a gente tá fazendo gravado. Se você não assistiu, eu não sei se é o primeiro, se é o segundo, mas se você não assistiu o episódio 0, que é o episódio teste que a gente fez, tá em áudio no Spotify, quero convidar você para ir lá ouvir um pouco da história que o pastor Johan contou aqui sobre a ponte. Então vai lá, escuta. Hoje a gente tem um grande desafio. Quer falar um pouco sobre as marcas de uma igreja relevante. O que é ser uma igreja relevante nesse mundo? O que é que uma igreja precisa fazer? O que é que o povo de Deus que está vivendo comunhão dessa igreja precisa fazer? E para esse episódio aí inaugural de vídeo, eu tenho aqui um convidado que a nossa igreja conhece muito bem, mas que se você que está assistindo não conhece, eu vou pedir para ele se apresentar, o Adriano Bessa. Bem-vindo, Adriano! Dando o pontapé inicial aqui no vídeo. Tinha que ser duas pessoas assim, extrovertidas. Porque bonitas eu não sei, mas extrovertidas tinha que ser. Eu tentei fazer o máximo. Eu tô de boné e óculos pra ver se eu escondo essa cara feia. Ajeitou a barbinha. As peneiras, né, e tal. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe que horas cada um vai estar ouvindo. Pô, Diego, muito legal estar participando desse projeto tão bacana que é a gente gravar o podcast. Saiu do papel, nasceu. Finalmente! E é muito legal estar participando aqui, porque eu acho que a gente tem uma demanda enquanto igreja, enquanto sociedade de novas mídias, e eu acho o podcast muito bacana. Eu acho que a gente estava compartilhando isso nos bastidores, os podcasts há mais de 25 anos, né? Quando a internet ainda estava... Na discada, quero fazer... tinha que baixar direto do site para poder ouvir. E gravar hoje é muito legal, porque a gente sabe o poder e o alcance que as redes sociais, a internet, ela pode proporcionar, principalmente com esse tipo de mídia. E é uma identidade, uma construção da ponte, né? Você falou das marcas de uma igreja relevante, e a gente vai falar um pouco sobre esse assunto, de que maneira uma igreja ela se torna marcante e relevante para a sociedade, e falar um pouquinho sobre como a ponte se comporta diante disso, né? Sim. A gente vai falar sobre os arcos da ponte, que legal, né? E quais são esses arcos, Adriano? O pessoal já poder ficar claro. atenado aí o que a gente vai falar hoje. Cultura, relacionamento e serviço. Isso é marca da ponte. O desafio é falar isso no tempo que a gente tem. Porque falar cultura, relacionamento e serviço no tempo que a gente tem... Mas vai dar certo. A gente vai tentar sintetizar um pouquinho, vai deixar aquele gostinho de algo mais para os próximos episódios. Afinal de contas, a gente vai tentar viver essa série aqui no podcast com relação a cada um desses arcos, né? A gente vai ter convidados para cultura, para o relacionamento e para o serviço, né? Nós vamos falar de cada um deles de forma mais específica, de forma mais profunda, com que aquelas pessoas que estão ouvindo ou nos assistindo possam poder entender um pouco mais sobre cada um deles. Então, pra gente começar, Adriano, eu vou pedir só pra tu dizer quem é o Adriano, de onde é que o Adriano veio. O Adriano é cearense, é o quê? É americano, é irlandês, essa pele branca, essa cutis europeia. Apesar de dizerem que eu tenho uma origem dinamarquesa, mas não é verdade. Eu vou provar que não é. Mas, brincadeiras à parte, eu sou o Adriano Bessa, sou casado com a Renata, a Renatinha. Sirvo essa comunidade bem próximo à sua fundação. Cheguei aqui um pouco tempo depois da implantação da igreja, né? Estamos entre as primeiras turmas de novos membros. Sou um servo de Deus em construção, em processo de restauração o tempo todo. Dou aula de teologia, né? Cuido aqui da igreja do Alicerce, que é a área de ensino e de aprofundamento bíblico da nossa comunidade, e sirvo em outros ministérios. Vocês podem ver no YouTube algumas ministrações em que eu participo, vocês vão poder ver também eu participando aí dos avisos, tanto eu quanto a Renatinha. Então a minha cara é meio que
marcado aí na comunidade, na igreja já há algum tempo. Adriano tem cara de Ponte, Ponte tem cara de Adriano também, é uma mistura boa, né, Adriano? É muito legal poder estar às vezes em algum lugar e a pessoa dizer assim, você é lá da Ponte e tal. A pessoa não sabe meu nome, mas sabe que eu sou da Ponte. Sabe daquela Ponte. Que legal, cara. Então vamos pro primeiro arco? Vamos trazer aqui, deixa eu pegar, vamos falar sobre cultura. A cultura é uma construção da identidade que acontece de forma coletiva, né? A gente vai encontrar muitos livros que falam sobre cultura. Um dos mais interessantes, que fala desse relacionamento entre igreja e cultura e sociedade, é o Igreja Sentada, do Tim Keller, né? O Igreja Sentada, Dieguinho, é muito legal, porque o Gui, que é um dos fundadores da ponte, lá em Recife, consequentemente de todas as outras pontes, o Gui ele tem um entendimento que parte dessa estruturação de igreja foi a partir do Igreja Sentada, que é um livro que nos ajuda a nos comunicar, né, a ter contato com a cidade. E o Keller ele faz isso de forma muito específica porque a igreja em que ele pastoreou é uma igreja no coração de Nova York. Né? Imagine só, era obrigado a conversar com a cidade. E eu acho que a partir dessa perspectiva a gente também tem as nossas pontes também conversando com cada uma das cidades. Há uma demanda com relação a isso, né? A cultura é essa importância que nós damos nessa comunicação do contexto, como a ponte se coloca em relação à cidade, à sociedade, olhando para as questões que a cidade expõe, as demandas que a cidade expõe, e a partir dessa perspectiva a gente atua como igreja. Porque normalmente quando a gente vê cultura, é muito estranho você falar uma palavra, vamos viver a cultura da cidade dentro da igreja, que normalmente as igrejas tendem a, a gente vive uma cultura fechadinha aqui de igreja. O certo somos nós. Mas aí quando tu tá falando aí, de levar a cultura da igreja para a cidade, também trazer a cultura do que aquele povo está envolvido para a igreja também é um desafio muito grande, equilibrar isso. Talvez seja o grande desafio, né? Fazer com que a cultura do reino ela seja estabelecida na cidade e a gente poder se comunicar com a cidade. Eu acho que essa é a grande o foco que a gente deve ter. De que maneira a gente pode conversar com a cidade, sem abrir mão daquilo que a palavra nos ensina, daquilo que o evangelho se estabelece, né? A gente precisa entender que a cultura deve ser clara e saudável para o crescimento da igreja. Sem haver essa clareza de comunicação, a gente não consegue fazer isso de forma objetiva. E eu acho que a grande discussão que é tomada dentro da ponte é como a gente se molda internamente para que isso flua externamente, né? Como a gente se estabelece enquanto comunidade para que a gente possa, através das nossas ações, através daquilo que nós fazemos, da maneira com que nós nos relacionamos, a partir do evangelho, que a gente possa alcançar a cidade. Tá. E quais são esses, acredito eu, que deva ter algumas chaves, alguns elementos, alguma coisa que é utilizado para criar essa cultura também dentro da galera aí da igreja? Sem dúvida, é o que eu falei, a gente precisa estabelecer isso internamente. Então, tem algumas particularidades da nossa igreja que fazem com que haja essa influência. A gente aqui dentro da ponte tem algumas coisas que são muito marcantes, né? A gente fala da cultura do serviço da nossa igreja, né? Nós tivemos a experiência de antes de ter o galpão, esse prédio lindo, né? Toda essa estrutura que nós temos aqui, antes da gente ter o nosso próprio galpão, o nosso local de ajuntamento, a igreja se propôs a fazer a reforma de um prédio destruído, antigo, lá no Poço da Traga, que se tornou o nosso primeiro portal. E isso é uma marca forte de uma igreja que está preocupada com as questões no entorno da cidade, primeiro no Poço da Traga, anteriormente aquilo que a gente tem como estrutura própria. A gente se reunia no auditório de 7 de setembro, né? E foi muito interessante a igreja se preocupar primeiro com a reforma lá no Poço da Traga, antes da gente ter a nossa... E isso não pode ser motivo, Diego, eu acho que de
de arrogância ou de prerrogativa de que nós somos a igreja que faz isso como um sentido de orgulho. Não, é entender o que a cidade propõe e de forma humilde reconhecer que é a mão de Deus sobre isso. E eu acho que a mão de Deus está sobre essa comunidade o tempo todo, inclusive nesses movimentos que acontecem lá no Poço Atraga, acontecem no Janguru Sul, através do Projeto Colheita. Eu acho que quem está nos ouvindo ou nos assistindo vão poder conhecer um pouco mais da ponte através do nosso Instagram ou conhecendo a nossa comunidade e vai ver que a igreja se comunica com a cidade em várias frentes, em vários locais diferentes, em vários locais diferentes dentro da cidade, né? Até os nossos portos, que é o nosso ajuntamento, acho que a gente vai falar isso nos próximos episódios, né? A gente vai ter um episódio sobre isso, né? Eu não vou dar spoiler, vou guardar aqui, segredo. Segredo do convidado, eu não vou falar nada. Mas os portos acontecem de forma distintas em vários locais diferentes da cidade. E eu acho que essa é a maneira com que a gente constrói a nossa identidade para ter esses contatos, esses relacionamentos em todo local. No episódio 0, quem está gravando aqui e não foi ao ar ainda, então você não ouviu, foi uma das coisas que o pastor Johan falou que me tocou muito. Que quando a igreja estava nascendo, que teve a reunião com os membros, e ele falou que via o caixa da igreja, as pessoas fazendo suas doações, contribuindo, e quando veio a pandemia, ele se olhou e disse assim, e agora? Para onde nós vamos, né? Foi a primeira grande investimento que a igreja fez, foi no Janguru Sul, reformando a casa de uma senhora que falou que as crianças pegavam na parede e levavam choque, né? É legal demais a gente ouvir o Johan falando sobre isso, né? E depois as cestas básicas também, né? Que aprova o Senhor muito mais do que aquilo que a gente tinha como expectativa. E eu acho que isso é a maneira de olhar para a cidade, né? A gente viveu uma circunstância parecida com Colheita, né? O projeto Colheita também surgiu no coração do Johan a partir dessa perspectiva de ver aquilo que estava sendo desperdiçado no supermercado. E eu acho que o olhar da igreja, para onde a igreja tem observado enquanto a cidade, e a partir daí a gente começa a ver a mão de Deus sobre isso. E isso são valores centrais que moldam a cultura da ponte, né? Essa autenticidade, o acolhimento que é receber as pessoas com forma que todos se sintam pertencentes à igreja, seja ela de forma presencial, seja ela no ambiente online, né? Entendendo que há uma inclusão, que as pessoas elas vão ser incluídas nesse processo, por isso que eu acho que o serviço, a gente vai falar daqui a pouco, também tem essa identidade muito forte, que é fazer com que as pessoas sirvam em amor e em gratidão daquilo que o Senhor tem. Então essa cultura que reflete, né? O estilo permeia a estrutura do culto, a forma com que as pessoas se relacionam e como elas se sentem dentro da comunidade. Então tem a cultura de você olhar para a sociedade, ver o que a sociedade está vivendo, né? Perfeito. E na sua opinião, qual o reflexo disso como você falou agora, dos cultos, né? Nas programações que tem na igreja, nos cultos dominicais, talvez no CR, que é a programação que a gente tem também, que é de sexta-feira. Como é que você acha que essa cultura influencia positivamente também a igreja? Sem dúvida, Diguinho. Eu acho que a maneira com que a gente direciona a comunidade a partir do Johan, do conselho, isso ela flui em todos os outros ministérios, departamentos, flui em todas as outras áreas da igreja. E isso determina não só como a gente se estabelece culturalmente como igreja e como isso influencia quem está no nosso entorno, né? É um movimento que acontece de dentro para fora, não é algo que deva ser feito de forma diferente, mas eu acho que a partir daquilo que o Evangelho, aquilo que a palavra nos orienta, a gente pode influenciar pessoas, falar do amor de Deus e impactar a cidade. Certo. Então, deixa eu ver se aqui. Tu falou o primeiro pilar lá foi cultura. Isso. E o segundo pilar tu falou foi... Relacionamento. Pronto. Isso. Vamos falar sobre relacionamento então. As conexões que transformam, né? Relacionamento. Cara, e relacionamento é um negócio que a ponte ela valoriza demais, né? Eu acho que existem marcas
da igreja que fala sobre relacionamento, e a gente vai ver, por exemplo, que uma das marcas disso é os nossos encontros que acontecem de casa em casa, que é o Porto. É uma das marcas do relacionamento. A gente entende que ser igreja não é só o ajuntamento no domingo, não é só o culto no domingo, mas é a reflexão de que a partir dos nossos relacionamentos que acontecem também dentro de casa, é essencial para a vida cristã, para o crescimento espiritual, para o estabelecimento disso, né? A gente tem muitas referências sobre isso, mas eu queria abrir rapidamente aqui Hebreus. Eu separei aqui Hebreus 10, o versículo 24 e 25, que diz assim, ó, 24. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando você vem, se aproxima o dia, né? É interessante a gente perceber isso, porque às vezes a gente limita o ambiente da igreja aos cultos do domingo, e esse ajuntamento que acontece no domingo, que é de suma importância para a vida cristã, mas que isso pode ser estendido além das paredes da igreja. Sim. Né? Então, aquilo que a gente... eu falei dos portos, né? Mas a gente tem os portos, a pontezinha, que é um culto para as crianças, aquilo que a pontezinha constrói, o material que é tão bacana, né? Que é desenvolvido com pence laranja, para que a família participe dessa base com as crianças, os nossos eventos dos homens, o Na Brasa, né? O Recall, que a gente teve há pouco tempo, que foi fantástico, voltado para os homens, o Ateliê, que é voltado para as mulheres, a vila, que é feita para os casais, ou seja, a igreja tem movimentos internos que nicham para alguns grupos, mas se comunicam entre eles para que a gente seja a igreja uma só. Né? A intenção, na verdade, é só criar ainda mais base de relacionamento, é fazer com que a gente se estabeleça ainda mais se comunicando entre todos esses departamentos, sem deixar de perceber que a igreja ela é una. Sim. Que é a família de Cristo, que a partir dessa base de relacionamento a gente possa crescer e se desenvolver. Eu tenho uma vivência que eu tive na igreja de relacionamento. Assim, quando a gente chegou na igreja, minha esposa tinha acabado de noivar, estava passando por aquele processo de pós-pandemia. E quando a gente casou no primeiro ano, a gente descobriu que a minha esposa tinha que fazer uma cirurgia. Meu Deus. Nossa, primeiro ano de casado, eu tava desesperado. Tipo, uma cirurgia, nossa. E a forma como o Porto, a igreja, abraçou, cuidou, tipo, a tia Sônia, que quase todo podcast a gente vai falar de tia Sônia aqui. Se você tá ouvindo, você vai ouvir... não fica chateado, né? Você vai ouvir direto falar da tia Sônia. A tia Sônia entrou no centro cirúrgico com a minha esposa, sabe? O cuidado que eu senti, sabe? O amor. As pessoas perguntando como é que tá, estão precisando de alguma coisa. Chegando na igreja, o sorriso da galera em ver ela bem, o abraço. Foi pra minha vida... Foi fenomenal. É fortalecedor, né? E aí, Dieguinho, isso faz parte daquilo que a gente falou no primeiro ar, né? É cultura, né? Sim. E cultura que se desenvolve a partir de relacionamentos e do serviço, que a gente vai falar daqui a pouco. É o desafio da gente perceber, né, que os relacionamentos, eles são um dos pilares, é um dos nossos arcos, e a gente vai ter atividades que falam sobre o relacionamento, o que a gente faz para ter esses relacionamentos, mas que são tão providenciais para aquilo que a igreja precisa construir enquanto comunidade. Eu acho que aquilo que você falou, olha que movimento interessante. Você falou da tia Sônia, e você vai vendo que a convivência a partir dos portos ou dos grupos em que a gente tem o prazer de conviver entre si, a gente vai estabelecendo essa cultura de relacionamento, dos muitos testemunhos que a gente tem a partir desse desafio que é poder ser igreja, não só dentro do nosso ajuntamento que acontece de forma dominical, mas também aquilo que acontece extra da igreja, né? Sim, sim.
o arco do relacionamento, existe as muitas fases que isso é construído, mas a gente também tem o gabinete pastoral, a hospedaria, em que a gente traz cada um dos irmãos a poder ter esse contato mais íntimo e mais próximo, a gente fazer ser corpo de Cristo, como aquilo que você falou agora há pouco. No momento de crise de cada um dos irmãos, a gente também tem a oportunidade de poder testemunhar Cristo Jesus na vida das pessoas. Sim. Eu vou trazer uma coisa aqui, até falando de uma programação que tem na Ponte, Uhum. que eu sei que você participa também, com muita coisa que você participa na igreja, que é o CR. Ah, o sim. CR é praticamente relacionamento na veia, um local seguro. Sim, Então, relacionamentos também tem que ter esse lado da segurança, do você se abrir, se mostrar realmente quem você é, né? Você chegou num ponto muito bacana, né? Eu acho que está na nossa lista aí de assuntos que vão falar de relacionamento, que é o CR, né? A caminhada de restauração que acontece não só para a igreja, né? É bom a gente enfatizar isso, né, Dieguinho? São encontros que acontecem toda sexta-feira aqui na nossa igreja, em que a gente abre a nossa igreja para poder receber pessoas que passam por algum tipo de dificuldade. A adicção, alcoolismo, dependência emocional, depressão, enfim. É um ambiente seguro em que é um local de fala. São mini palestras, depois a gente tem aquele momento de partilha que é tão importante. A gente entende que expor ou colocar na mesa a nossa vulnerabilidade ou quem nós somos, a gente reconstrói as nossas vidas a partir da perspectiva do arrependimento. Né? E é tão bacana a gente caminhar enquanto igreja, inclusive no CR. E o CR é aquele instrumento, aquela ferramenta que não é só para membros da Ponte, mas para toda e qualquer pessoa. Então, se alguém está nos ouvindo aí ou está nos assistindo de casa e tem um parente, um vizinho, um colega, alguém que seja muito próximo ou não tão próximo assim, mas que você sabe que precisa passar por esse processo de reconstrução, o CR é esse lugar que a gente vai receber e vai acolher e vai poder caminhar junto. Já fica aí um desafio para a gente fazer aqui um episódio sobre o CR, então. E a gente já tem as pessoas certas, né? Eu acho que aí vai render uma conversa boa. Relacionamento, a gente pode já colocar aí na pauta também algo pra gente falar sobre Porto e sobre CR. Aí 4, 5 horas de conversa e boa. Depois nos bastidores eu posso dar minha dica de quem você convida? Vamos manter o spoiler, vamos manter o segredo, vamos manter o spoiler. Mas eu acho que... Vamos abrir muito não. É porque eu acho que Porto e CR tem cara aqui na Ponte. Ou se tem. Mas vamos manter o segredo, que quem não conhece vai conhecendo aos poucos e a gente vai entregando assim, as peças com o passar do tempo, certo? Tá certo, eu acho justo. Pronto. Então assim, a gente já falou sobre o pilar cultura, relacionamento e o terceiro, o último pilar? Serviço. Cara, se tem uma parada, a cara da Ponte é serviço, né? A gente, por isso que a gente colocou em ordem, né? A gente fala de cultura, de relacionamento e chega no serviço, porque são coisas que acontecem simultaneamente, mas também a gente entende como uma sequência daquilo que a gente estabelece como os arcos, né? E a gente tem esses arcos divididos na igreja na perspectiva de que a gente conheça cada um deles e a partir do conhecimento de cada um deles a gente possa interagir e transformar a nossa comunidade e não só a nossa igreja, mas aqueles que estão na nossa volta. E se tem algo que se comunica com a cidade é o serviço, né? Dentro do serviço a gente tem o portal, lá no Poço da Draga, né? A gente tem a felicidade de ter uma base, né? Uma base social que acontece com barbearia social, com cursos, com atendimento terapêutico, apoio jurídico. E tudo isso acontece de forma contínua lá no Poço da Draga, com a Isabel, né? A gente tem uma parceria com Velas ao Mar. Então é estabelecido para servir a comunidade adota o portal e a partir disso as atividades acontecem de maneira autônoma, né? E a ponte só sendo ponte
para construir as bases de comunicação com esse relacionamento. A gente tem um projeto Colheita, Sim. que é aquele projeto em que a gente recolhe alimentos em algumas instituições, algumas empresas, principalmente de mercado, né? Os mercadinhos. Eu não posso falar o nome? Pode, né? Pode sim. Então, Mercadinho São Luís, a gente vai até eles, pega aqueles alimentos que não estão mais aptos a serem comercializados, né? Mas que estão em perfeitas condições para uso, para utilização deles. A gente pega esses alimentos e distribui em algumas instituições, algumas CTs, algumas organizações que têm apoio e movimento social. Eu vou até fazer uma confusão. Eu não sei se a Cíntia vai me amar ou se ela vai me detestar agora. Mas eu vou aproveitar. Quem estiver assistindo a gente, se for dono de algum supermercado, algum mercadinho, antes das frutas estragarem, porque a gente sabe que alguns supermercados compram e às vezes sobra aquelas frutas que podem ser doadas, né? Que podem ser doadas. A gente vai colocar nas descrições aqui do vídeo ou do áudio aqui o WhatsApp da igreja. Você pode entrar em contato com o WhatsApp da igreja. Bacana. Caso a gente esteja precisando, a gente pode entrar em contato com vocês. Se a gente não estiver precisando no momento, a gente vai dizer que não estamos precisando, porque a gente também não quer pegar para estragar. Claro. Também. Então, se você é dono de supermercado, mercadinho, mercearia, quitanda, restaurante, entre em contato com o WhatsApp da gente, que a gente vai poder encaminhar você para a Cíntia. Caso a gente esteja precisando, ela entre em contato aí com vocês. Perfeito. E é bacana você colocar o contato, porque a gente também precisa de voluntários para manter esse projeto, né? São pessoas que vão até 1 ou 2 dias na semana, ou a cada 15 dias, montada uma escala para recolher esses alimentos e poder levar nas instituições. E a gente tem testemunhos de quem trabalha e serve no projeto Colheita, que são muito fortes, né? Nós temos as equipes de apoio que acontecem de domingo a domingo. São equipes que servem aos irmãos dentro da nossa comunidade. E daqui a pouco a gente tem o projeto ABA, né, que está no coração do nosso pastor, que a gente está em construção ainda. Mas se Deus permitir, até o final do ano a gente começa a ter essa cozinha industrial servindo aqui. A gente vai colocar esse projeto também para a igreja conhecer e os irmãos que estão em casa conhecerem, mas que é bênção de Deus sobre tudo isso. A visão do serviço da ponte é essa explicação de que o serviço ele é um valor fundamental e é praticado nessas diferentes áreas. E a gente tem, a partir de uma reflexão bíblica, o chamado de Jesus que fala sobre esse serviço, né? Então, dentro dos muitos programas e incentivos que a gente tem com relação ao serviço, a gente vai ver que esses projetos que a ponte se relaciona, eles fazem parte da cultura e da identidade da igreja que chama a gente a servir. E isso são iniciativas que particularmente transformam não só o entorno do bairro da gente, porque boa parte desses projetos não acontecem, inclusive distantes aqui da nossa localização, né, de onde a igreja está estabelecida. A gente tem um Poço d'Água, que é bem distante, o projeto no Jamburu Sul, por exemplo, os Meninos de Deus. A gente vai ver que o projeto Colheita, que acontece em várias lojas diferentes e que leva para outras instituições em locais diferentes, a gente vai ver que a partir da perspectiva de serviço, né, Diego, a gente tem a possibilidade de falar a cidade, entendendo uma particularidade, uma demanda que a cidade tem, e a gente se comunica com ela. E o serviço é a forma com que a gente tem também de seguir um padrão bíblico, mas de refletir a luz, né, aquilo que o Senhor nos chamou a ser sal e luz para esse mundo, mas ser sal e luz para Fortaleza. É tão bacana a gente ver que, por exemplo, o projeto Colheita, como a gente falou agora há pouco, ou o portal, que acontece também nas outras pontes, a gente vai ver que como essa cultura do serviço, ela pode dimensionar o chamado às pessoas a servir a sua comunidade ou a cidade em várias formas e em várias frentes.
Que bacana a gente poder, por exemplo, falar do Projeto Colheita e de repente ver que outras cidades, outras igrejas, outras instituições, outras organizações em qualquer lugar do Brasil podem fazer o mesmo. E de repente chegar à mesa das pessoas um alimento que ia ser desperdiçado, ia ser jogado no lixo. Sim. E ali vai poder ajudar e auxiliar famílias, né? Sim. Eu lembro, tô lembrando aqui uma história agora, que na hora que a gente conversa, a gente começa a lembrar um bocado de história, né? Você falou do Janguruçu. Eu lembro quando a gente começou a falar sobre portos esse ano, e a tia Sônia tinha um projeto... Tia Sônia de novo. Tia Sônia tinha um projeto com as mulheres, tanto no Janguruçu como no Poço da Draga, que ela reunia as mulheres para poder orar, ler a Bíblia, e surgiu no coração da Carol e da Laura para poderem criar portos com as crianças. Ah, que legal. Que a Carol criou o programa lá no Janguruçu durante a semana, de 15 em 15 dias. Eu acho que é de 15 em 15 dias, se eu não me engano, que ela faz. E a Laura no Poço da Draga. E a gente vê as histórias delas contando o momento que ela tem com as crianças, de ler a Bíblia, de brincar com as crianças, de fazer desenho, o momento de lanche que ela tem lá com as crianças. E uma época eu vi a Carol um pouco triste, porque a gente sabe que a região do Janguruçu é uma região muito perigosa, e teve um período que ela não estava conseguindo ir por causa que estava tendo uma briga entre facções lá na região, e ela teve que ficar, se eu não me engano, foi 2 ou 4 encontros nessa faixa aí sem conseguir ir. E a gente via a tristeza dela de não estar indo para a região abençoar a vida daquelas crianças, né? É porque a gente tem a falsa ideia, né, Diego, de que a gente, quando serve, a gente vai impactar pessoas, mas não somos nós, é o Senhor que impacta a vida das pessoas. E que a gente acha que, mais uma vez, é a falsa perspectiva ou a expectativa de que a gente vai estar abençoando pessoas, e a gente que é profundamente impactado, né? Quando a gente entra em contato com essas mulheres, com essas crianças, é o que está na Bíblia, né? Os vulneráveis, quando a gente entra em contato com isso, a gente entra naquilo que o Senhor, o que Jesus ele mais nos chama a atenção dentro da palavra de Deus. É impressionante a gente perceber que esse movimento que acontece de dentro para fora é o que ressignifica a nossa maneira de ter o reconhecimento das obras. Sim. A gente vai perceber que as obras é muito mais um reflexo de como a gente tem vivido enquanto comunidade, né? Eu acredito que desses 3 pilares ali, eu acho que o mais visível que a gente tem quando a gente chega na igreja, logo de cara, assim, você vê, é realmente o serviço. E é interessante, porque é o mais visível, é o que a gente percebe imediatamente, e nesse bate-papo a gente vai entender que aquilo que é visível passa por etapas do que é invisível, né? A cultura e o relacionamento nos dá essa base para aquilo que vai ser mais notório, né? E por isso os 3 arcos, né, são tão importantes. A gente apresentar esses 3 arcos são tão importantes. E aí a gente vai ter aí nos próximos episódios o aprofundamento de cada um deles. As pessoas vão entender que existem os 3 arcos, e a partir deles a gente vai poder aprofundar sobre cada um, entendendo como a gente é chamado enquanto igreja, enquanto comunidade de fé, a servir, a se relacionar e se estabelecer culturalmente com a cidade. Poxa, que massa, que massa. Vamos então agora para nossas conclusões. O tempo está avançando aqui. Se a gente continuar falando aqui muito, a gente vai começar a dizer das coisas que a gente vai fazer aí pela frente, quem é as pessoas que a gente vai trazer. Então deixa eu logo segurar um pouco aqui o Adriano e me segurar também. Dri, faz aí um breve resumo aí desses 3 arcos aí, para que a galera possa, em poucas palavras, gravar bem na mente o que são esses 3 arcos. Legal. Dieguinho, eu acho que a gente conclui entendendo que não existe um modelo pronto de igreja, né? A gente lê o Igreja Centrada e aprende com o Tim Keller algumas bases que são fundamentais, que são necessárias, principalmente no contexto urbano em que a gente tem vivido.
A gente tem percebido um tempo muito específico enquanto sociedade, de que o mundo que se direciona para os polos, né, pessoas que são levadas a extremos diferentes, a gente vê que o Evangelho é o que nos traz o equilíbrio, é a palavra de Deus que nos traz ao centro dessa balança, que a gente não pode pender, por um lado, para o excesso de religiosidade e nem para normatização, achando que tudo é relativo, porque não é. E a palavra de Deus é que nos concentra a esses princípios que a gente tem que ter de equilíbrio na nossa vida. É engraçado que a gente vai ver em outras ciências esse direcionamento para que, então a gente tem que escolher um lado, né? A gente tem que saber se posicionar. A gente tem que saber se posicionar sem abrir mão do princípio de que o Senhor ele nos chamou a amar vidas e cuidar de cada uma delas, olhar para os vulneráveis, investir nos relacionamentos que vão provocar dores e feridas e compreender de que cultura é a cultura do reino. Não somos nós que dizemos ou impomos nenhum tipo de cultura. A partir do que a gente entende na palavra é que a gente se estabelece como uma igreja que é relevante. É engraçado que nós começamos com esse tema do que é ser uma igreja relevante para a sociedade. E ser uma igreja relevante é, sobretudo, olhar para a palavra de Deus, seguir o que está nela de forma clara, mas entendendo de que a gente só vai impactar aquilo que está na nossa volta se a gente conseguir olhar o que está na nossa volta, né? Eu acho que esse é um princípio que a Ponte tem. É esse o convite que a gente faz para cada um que está nos ouvindo, que está nos assistindo, que conheça um pouco mais sobre aquilo que a gente quer desenvolver e quer construir juntos. Mas não na perspectiva da gente criar um manual para cada um de vocês, na intenção de dizer o que é certo e o que é errado, na tentativa de impor aquilo que a gente considera ser um padrão, porque a gente vai entender que o reino de Deus ele é amplo, é que a verdade dele é soberana e que, como diz a palavra de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Amém, amém. Então, a gente acabar aqui, então, se você quiser conhecer mais sobre os arcos, se você quiser mais conhecer sobre a nossa igreja, você está assistindo a gente, eu quero te convidar para vir aqui na nossa comunidade. Tem o Espaço Conexão, tem a programação do café, para quem está visitando também a gente. Você é muito bem-vindo a vir aqui à nossa comunidade, conversar aqui nos corredores mais com o Adriano, conversar mais com Pastor Johan, conversar com Emílio, conhecer tia Sônia, que a gente falou muito aqui dela. É bem-vindo a vir aqui na nossa comunidade, né, Adriano? Se você não é aqui de Fortaleza, é de outras regiões, temos igrejas pontes também espalhadas por outras cidades aqui, Caruaru, né? Belo Horizonte, Recife, Natal, Canadá. Se você é do Quebec, aí, ó, tem a ponte do Quebec aí também, vai lá. Olha lá, visitei La Ponte. Vai lá, seja bem-vindo aí à nossa comunidade. E ouve aqui, né, Dieguinho? Sim. Se isso que nós estamos falando para você tá fazendo sentido, tá falando no teu coração sobre esse contexto, aí você vai ter a oportunidade de ouvir através do podcast, você vai poder ouvir sobre cada um dos arcos de maneira mais profunda e mais específica. Então, você é convidado a participar dessa jornada com a gente, que vai ser muito bacana. Nossa, Adri, queria muito te agradecer, meu amigo, por esse momento. Vou te convidar para estar no próximo aqui. Sério? Topa? Sério, com certeza. Pronto, o próximo eu vou estar aqui com a Adriana, a gente vai entrevistar. Nossa. Vamos falar sobre relacionamento. Relacionamento? Pronto, fechou. O próximo podcast vai ser eu e a Adriana que a gente vai conversar sobre relacionamento e vamos chamar uma pessoa para falar sobre relacionamento. Cara, de todo o meu coração. Se for o que eu tô pensando, vai ser um papo muito bacana, muito legal. Show, então, ó, Adriano é meu convidado. Você também é convidado para assistir o próximo podcast. Podcast. A gente tem que decorar. Esse é o nosso primeiro aqui, então tem que decorar podcast.
você é nosso convidado para assistir, ouvir o nosso próximo podcast. Vamos ter um convidado aqui muito especial. A Adriano vai se virar para achar quem é essa pessoa aqui agora. Mas eu quero te desafiar. Curte a Ponte nas redes sociais, no Instagram, YouTube, Spotify. Curte os nossos vídeos, curte as nossas postagens, nossos áudios. Compartilha com seus amigos. Vamos espalhar essa boa mensagem pela cidade. Vamos fazer a diferença na cultura, no relacionamento, no serviço. Convidamos você também para vir conhecer a nossa comunidade ou outras comunidades pontes que existem espalhadas aí pelo Brasil afora. E bem-vindos à nossa comunidade, bem-vindo ao nosso podcast, nosso primeiro filmado, aê! Vamos vir próximos aí, vamos desafiar outras pessoas também, viu? Vai ter muita gente aí que altos papos aí. Show! Então, gente, muito obrigado aí por vocês terem parado esse momento para assistir, ouvir a gente. Fica ligado aí que vai vir muita coisa boa aí pela frente. Deixa nos comentários aí dicas, o que você não gostou, o que você gostou, o que não gostou a gente melhora. Vários assuntos aí. Bota assuntos aí pra gente dar trabalho aqui pro Adriano, certo? E muito obrigado, gente, e até a próxima. Beijo grande.